Eu estou aqui hoje, né, numa reunião muito importante que é, né, para mim pelo menos muito importante, que é com as mulheres trabalhadoras. E eu queria hoje fazer uma declaração que é: eu vou continuar com a política de valorização do salário mínimo que nós implantamos no governo do presidente Lula. Eu vou dar continuidade a essa política, porque eu acredito, e acho que nós demonstramos isso ao longo do nosso governo, que é possível reajustar o salário mínimo acima da inflação e manter a inflação sob controle. Nós fizemos uma política muito clara, a inflação do período, mais a valorização, o aumento do PIB do segundo ano anterior, né? De 2 anos antes. Eu acredito que essa política de valorização, ela foi uma das responsáveis, obviamente não a única, pelo crescimento do mercado interno no Brasil. E pela consistência desse crescimento do mercado interno, pela nossa capacidade, inclusive, de resistir à crise. Acho que junto com o crédito, com a formalização, né, de empresas e do trabalho, com a geração de 14 milhões de postos com carteira assinada e, junto com isso, os programas sociais como Bolsa Família, o Luz para Todos, o programa de aquisição de alimentos, todos esses fatores confluíram para, de fato, a gente ter a redução da desigualdade que nós tivemos no período, e que beneficiou todo mundo, porque um país com mercado consumidor da proporção do nosso, cresce todo mundo, cresce pobre, cresce rico, cresce classe média. É isso, é a inflação do ano, mais o PIB, não do ano vigente, dos anos de 2 anos antes. É a mesma política. Pois é, só que ela acaba. Ela tem data. Eu estou dizendo que eu falarei, mas obviamente vou mais uma vez usar o método que nós usamos, porque a gente usa o método do diálogo. Nós não tratamos trabalhador, e não é de graça que as centrais nos apoiam, nós não tratamos trabalhador na base do porrete ou do não diálogo. Nós dialogamos, a gente não tem nenhum medo de reivindicação. Pode até não conseguir atender. Muitas vezes não conseguimos. Agora, o diálogo é o nosso método de conversa. Não é aquele do mudo, né? Não é o diálogo do mudo, aliás, do mudo e do surdo. O que muda com isso na campanha, na estratégia da campanha? Nada, nós vamos continuar tendo a nossa estratégia, né, de conversar com a população. Nós vamos ter uma estratégia de continuar, por exemplo, vocês, né? Acho que é importante esse momento que tem todo dia na campanha, que é essa conversa com jornalistas. Acho que debate é importante, programa de televisão é importante. E as viagens, e esse corpo a corpo que a gente faz, que é fantástico. Eu saio daqui morrendo de vigor, né? Passar uma energia positiva, esse conjunto de companheiras trabalhadoras. Mas a pesquisa ajuda, ministro, em alguma coisa na campanha? Sabe, ela é um retrato do momento. Eu passo o tempo inteiro dizendo para vocês que ninguém pode achar que já ganhou a eleição. A eleição é dia 3 de outubro. Pesquisa significa uma tendência. Não significa de jeito nenhum que uma pessoa pode subir no seu salto alto e sair por aí. Eu estou preferindo rasteirinha. A minha faixa atualmente é rasteirinha. Só hoje que está meio frio para usar rasteirinha, vou ficar adepta do tênis. A pesquisa turbina o discurso? É que se acredita ou não, eu acredito nessa campanha que o projeto que eu represento, não é eu, pessoa, o projeto que eu represento tem tudo para ser vitorioso. Esse país está crescendo a 7%, 6,5% ou 7%, a discussão é essa. Esse país criou 14 milhões de emprego, 24 milhões saíram da pobreza, 31 milhões foram para a classe média. Resolvemos todos os problemas? De jeito nenhum. Mas o que nós demonstramos é que nós sabemos fazer. Nós, ao contrário do que vinha ocorrendo antes no Brasil, podem falar o que quiser.
O povo não é bobo. Então, olha a aprovação do governo anterior ao nosso, olha do nosso. Podem fazer a teoria que quiserem. As pessoas sabem quando a sua vida melhorou, sentem a vida melhor. E mais, tem um clima de esperança no nosso país, que é inequívoco. É um clima de esperança do industrial, do empresário industrial, do empresário da área de comércio. Nunca o varejo cresceu tanto. É um clima de otimismo na área agrícola, é um clima de otimismo. Se você pegar a população, você pode até ter situações, e eu vou dizer para vocês, tem sim, tem miséria no Brasil. No Brasil ainda tem, pelo menos se você for se ater às estatísticas, pelas estatísticas você tem ainda 19 milhões de pessoas que ganham menos que um quarto de salário mínimo. Quando eu digo que um dos objetivos do meu governo será erradicar a pobreza, eu estou dizendo que isso é possível. Nós tiramos 24 milhões da miséria. O grande desafio seguinte e concomitante, né, simultâneo, é elevar o nosso país de 190 milhões. Se for todo mundo de classe média, o nosso poder de fogo, em termos de mercado interno, é extraordinário. Você olha, luz para todos, gente, luz para todos. Eu lembro quando eu comecei a implantar, o pessoal começava a comprar geladeira, né? Comprava geladeira, televisão, até eu não sei se era primeiro televisão, né? Às vezes era primeiro televisão e depois geladeira. Chegava vocês não vão acreditar nisso, mas teve um impacto em colchão. O pessoal estava dormindo em catre, melhorou a vida, começou a ter luz elétrica, vai melhorando a vida. E aí, sabe, as pessoas também vão consumindo mais. Candidata, a senhora recebeu aqui um documento das mulheres. Recebi. E entre outros pedidos, elas falam na redução para 40 horas e falam também na descriminalização do aborto. São dois termos que a senhora já se posicionou e não devem mudar muito. Não pretendo mudar muito. Acho que no caso das 40 horas é uma questão que tem de ser levada em conta. O movimento social tem de começar a fazer essa reivindicação. Em muitos lugares eu acho que vai ser atendido, em outros é mais difícil, principalmente nas pequenas empresas. E quanto ao aborto, eu sou a favor da manutenção da legislação. Não pode ser decepcionante. A senhora, o eleitorado feminino vota historicamente no candidato. Não está parecendo assim não, hein? Pois é, o que a senhora vai fazer para votar? Eu acho que já virou, hein? Não é mais assim não. Acho que essa eleição, as mulheres, acho que elas estão muito conscientes. O que acontece com as mulheres é que elas levam mais tempo, eu acho, para tomar uma posição. Mas a gente sabe que quando o mulherio toma uma posição, sai de baixo, porque não muda não. Não gosta para reforçar instrumentos como a Lei Maria da Penha? Olha, eu vou te dizer, acho que não tem proposta melhor, nem instrumento melhor do que as mulheres se mobilizarem, perder o medo de denunciar o agressor. Para isso, eu vou continuar fazendo o que faz hoje a Secretaria, hoje o Ministério das Mulheres, que é criar todo o centro de denúncia, as casas de apoio e o sistema de proteção. Agora, acho que isso tem de ser feito também de forma descentralizada, com os estados e os municípios. E o que eu estou vendo é querer cada vez mais, né, pela própria presença da mulher em todas essas instâncias, você vê casas de abrigo para mulher aparecendo, você vê a própria sociedade, nenhum de nós aqui, né, dá respaldo para uma violência contra a mulher, ninguém. Tudo isso faz parte daquele clima que você vai criando, porque isso é prática cultural também. É aquele clima que você vai criando e vai tornando muito perigoso para quem acha que bate na mulher e sai impune. Já eu acho importante ter ocorrido no passado as delegacias da mulher. Mas com a lei da Maria da Penha, vai acabar aquela história que, você entende? A mulher, geralmente, você chegava num lugar, a mulher muitas vezes virou vítima. Aliás, que era vítima virou algoz, né? Então, eu acho que tudo isso é um processo. Até o fato de eu estar falando aqui, eu acho que ajuda.
E sem dúvida uma primeira presidente, você pode saber, não vai ser complacente com isso não.